para alguns alunos e vou repetir hoje, porque alguns alunos faltaram ontem. Então, vocês vão lá na plataforma e vão procurar a primeira parte do texto de programa de saúde. O texto é doenças e problemas dos olhos, tá? Aí, logo na primeira página, tem o desenho de um olho, tá? Que alguns alunos até ontem me perguntaram se tinha que imprimir. Aí eu falei que não precisava, que podia desenhar, tá? Aí eu trouxe hoje o meu caderno para vocês darem uma olhada como eu fiz, ó. Que tem como a gente desenhar sem imprimir, caso... Ih, pior que o meu tá de lápis. Mas vê se dá para vocês verem, peraí. Aqui, ó, vê se dá para ver. O meu eu desenhei. Tá vendo? Dá para ver? Desenhei no caderno e depois copiei o texto, tá? Quem quiser imprimir, o de lá, o olho de lá, é um olho que eu tirei da internet, o desenho, né? Então, é um olho bem bonito. Quem quiser imprimir, pode imprimir também. Mas não tem necessidade, tá? Pode. Professor, esses nomes que você colocou ligados às partes do olho, é para colocar também? Então, eu coloquei essas partes embaixo do desenho, tá? Embaixo do desenho tem todos esses nomes. Quando Sim, eu vi. quando eu for marcar a aula com vocês, para eu explicar a matéria, aí eu vou pedir para vocês ligarem os nomezinhos em cada parte do olho, para vocês saberem identificar, Ah, tá bom. tá? Então, quando a gente tiver a aula, eu vou explicar direitinho. Por enquanto, copia exatamente do jeito que está lá, tá? Aí, na semana que vem, o tio Gilbert vai postar mais um pedacinho lá. Aí vocês copiem também. E assim vai até a gente conseguir terminar o texto. Quando a gente terminar de copiar o texto todo, aí a gente marca a aula de programa de saúde para a gente discutir o texto, tirar as dúvidas, eu ensinar onde está cada coisinha no olho, tá? Eu vou fazer um olho, um desenho, vou mostrar. Porque no meu caderno o desenho está pequeno, eu vou fazer um desenho maior para poder explicar a vocês. Tá bom? Bom Mas dia, tia. Desculpa o atraso. Ô, tia, tá me escutando? Você lembra em qual dia foi que você passou isso? Pra desenhar ou imprimir, sei lá? o olho, do olho, É. tio Gilbert colocou quarta-feira agora. Atividade de programa de saúde? Isso. Vou imprimir então. Foi dia 7, foi dia 5 que ele postou. É só procurar lá na plataforma no dia 5. Tá? Foi dia 5 de agosto. Aí vocês vão copiar essa parte. Semana que vem ele vai, na quarta-feira de novo, vai ser sempre quarta-feira. Aí na quarta-feira de novo ele vai postar mais um pedacinho. Aí vocês copiem esse pedacinho de novo. E assim vai até a gente terminar. Quando a gente terminar, eu vou falar: ó, gente, terminou o texto. Aí eu vou passar um exercício e a gente vai explicar a matéria. Certo? Então vamos na nossa matéria de ciências por enquanto. Ô tia, eu imprimi o negócio. Tá, tudo bem. Eu até mostrei aqui, Renan, deixa eu te mostrar, que ontem você comentou, eu mostrei, mas você ainda não estava na sala. O meu eu desenhei no meu caderno. Tá vendo? Desenhei, não imprimi, desenhei. Porque se a gente tivesse na escola, eu estaria copiando desse caderno aqui para vocês. Aí eu ia ensinar vocês a desenhar lá no quadro. Só que como a gente não está na escola, eu não tenho como postar na plataforma dessa maneira que está aqui no meu caderno. Aí o que eu estou tendo que fazer? Eu estou tendo que digitar tudo para o tio Gilbert postar na plataforma. Aí eu fui na internet, eu pesquisei um desenho de olho e coloquei lá só para vocês terem uma noção do que a gente está estudando, tá? Então, quem tiver a possibilidade de imprimir, pode imprimir. Quem não tiver, vai fazer igual eu fiz o meu, de lápis no caderno. Certo? Certo. Bom, Certo. aí na aula de ontem, estávamos falando sobre os animais vertebrados,
falamos das principais características que eles têm, falamos dos 5 principais grupos de vertebrados e começamos a falar o primeiro grupo, que é o grupo dos peixes, né? E aí vimos que nesse grupo dos peixes, eles apresentam 2 subgrupos, né? Vamos dizer assim. O grupo dos peixes que são cartilaginosos e o grupo dos peixes que são peixes ósseos, né? Aí vimos alguns exemplos. Os peixes cartilaginosos são aqueles que a coluna vertebral... Nós vamos continuar na página 203, Sabrina. Módulo 3, né, tia? Módulo 3, 203. Mas, por enquanto, eu não estou falando nada dessa página ainda não. Só estou revisando o que a gente viu ontem. Aí vimos que esses peixes cartilaginosos, né, os principais representantes deles são os tubarões, as arraias e as quimeras. Esses são os peixes cartilaginosos. Na coluna vertebral deles é formado de cartilagem, então é uma coisa molinha. Nos peixes ósseos são todos os outros peixes que a gente conhece, que nós demos exemplos ontem, né? Bastante. Que são aqueles peixes que a coluna vertebral ela é mais rígida, ela é mais durinha, que é o que a gente chama de espinha, quando a gente come. Né? A gente separa a parte da carne da espinha. A espinha a gente joga fora e come a parte branquinha da carne dele. Aí, Pedro Lucas perguntou sobre o baiacu. Aí eu falei para ele, aguenta um pouquinho aí que na aula de amanhã a gente vai comentar sobre ele. E ele está na página 203, tá? Ele tem 2 características bem interessantes, bem importantes. Primeiro, é que ele tem essa capacidade de se inflar, né? De ficar igual uma bolinha, de se estufar. Né? Ele fica todo cheio. E a segunda característica também diferente dele é que as escamas desse peixe, dessa espécie, elas são modificadas em espinhos. Então, ao invés dele ter aquelas escaminhas que a gente, quando compra o peixe, tira, né? Que a gente come o peixe sem a escama, ele tem o espinho no lugar da escama para proteção. Então, ele tem 2 formas de se proteger contra os predadores. Uma se inflando e a outra porque ele fica todo espetadinho. E aí, se algum animal tentar comer ele, coitado, vai se ferrar, né? Porque olha só, um monte de espinho, ele fica uma bolinha toda de espinho, né? Então, é um peixe, assim, bem diferente daqueles peixes que a gente estava falando ontem, tá? Bom, o que mais? Sim, vamos lá, então. Além dessa coluna vertebral, né, que os peixes têm, eles também têm 2 características importantes que fazem com que esses animais estejam nesse grupo, tá? Até mais de 2. Nós temos a presença de escamas no corpo, na maioria deles. Temos a presença de nadadeiras, né? Porque eles estão no ambiente aquático, então se locomovem através das nadadeiras. E temos também uma estrutura, por conta dele estar no meio ambiente aquático, eles precisam ter, mais para frente, em outras páginas a gente vai ver, uma estrutura que é chamada de brânquias. O sistema respiratório deles é branquial, eles respiram por brânquias. Por isso que eles conseguem respirar debaixo da água, tá? Na água também tem o oxigênio, que são as algas que transformam, né, o gás carbônico em oxigênio na água. Eles respiram esse oxigênio através das brânquias. Se nós, seres humanos, fossem para esse ambiente aquático, a gente não consegue fazer isso, respirar por muito tempo debaixo da água. Por quê?
Nós, seres humanos, somos animais pulmonados. Nós temos pulmões e eles brânquias. Então, só quem tem um sistema branquial, possui brânquias, é que consegue respirar por muito tempo debaixo da água. A gente precisa ter, se a gente ficar muito tempo, né, mergulhando, por exemplo, os mergulhadores, eles usam aquele cilindro de oxigênio atrás das costas deles, para eles ficarem um pouco mais de tempo ali no fundo do mar. Só assim que consegue, tá? Do contrário, tem que vir à superfície toda hora. Quando a gente está numa piscina, a gente mergulha, a gente consegue ficar um tempo debaixo d'água, mas depois desse tempo que a gente suporta, a gente precisa vir até a superfície para pegar ar novamente, tá? Os peixes já não precisam fazer isso. As brânquias auxiliam nessa respiração. Bom, aí com relação a essa estrutura que eu falei, que é chamada de nadadeira, né, que todos eles têm, elas vão receber nomes diferentes de acordo com a posição em que estão no corpo, tá? Então, ó, a gente tem aí debaixo desse peixinho aí da página 200, ou melhor, debaixo não, em cima desse peixinho que a gente tem aí na página 203, a gente tem um parágrafo inteiro que fala sobre isso, ó. Os peixes têm estruturas chamadas de nadadeiras, que podem variar em forma, tamanho, quantidade e localização. As nadadeiras são importantes na locomoção, no equilíbrio e na orientação dos peixes no ambiente. Então, ela vai facilitar essa locomoção, né, deles irem de um lugar para o outro, no equilíbrio, porque eles se mantêm certinho, eles não são nem tombados para um lado nem para o outro, e também na orientação deles no ambiente, tá? Lembrando que quando eles nadam, o corpinho deles, né, ele tem um formato diferente para que eles consigam fazer esse movimento de furar a pressão da água. E aí eu falei para vocês ontem que esse formato é um formato hidrodinâmico, por isso que eles conseguem nadar, né, com facilidade, tá? Bom, aí nós vamos conhecer agora quais são os tipos de nadadeiras. Esses animais podem apresentar nadadeiras peitorais, pélvicas, dorsal, anal e caudal, tá? A peitoral, a pélvica, a dorsal e a caudal quase sempre aparecem na maioria dos peixes. A anal é que, às vezes, alguns peixes não têm, tá? Então, nós vamos aprender agora a identificar onde essas nadadeiras estão nesse peixinho que está aí embaixo. Lembrando que a gente pode levar em consideração o nome da nadadeira com o nome da região do corpo do peixe, tá? Porque tem a ver. Então, vamos ver se a gente consegue descobrir, ó. Número 2. Observe a fotografia abaixo e escreva as letras correspondentes às nadadeiras indicadas. Bom, aí nós temos aí, ó, a boquinha do peixe, a narina do peixe e os olhos do peixe. Aí temos aí um par de nadadeiras, é que só está dando para ver uma, mas do outro lado tem outra também. Nós temos um par de nadadeiras bem próximo à boca. Quem sabe me dizer qual é o nome dessa primeira nadadeira aí pertinho da boca? Vou dar uma dica. Essa região pertinho da boca, que é essa parte aqui, é o peito do peixe. Então, qual é o nome da nadadeira? Nadadeira peitoral. Peitoral. Muito bem, nadadeira peitoral, tá? Que é o peitinho do peixe aí, perto da boca. Aí a gente tem uma em cima, grandona aqui assim, ó. Em cima do corpo dele. Essa parte do corpo dele é chamada de dorso. Tá? Dorsal.
Dorsal. Dorsal. Isso aí. Nadadeira dorsal. Então, temos uma nadadeira dorsal. Essa é uma só, não é o par, tá? A que está pertinho da boca são duas, uma de cada lado. A dorsal é uma só, uma grandona assim em cima do corpinho dele aí, do dorso dele. Aí, perto da peitoral, ó, a gente tem uma aí na barriguinha do peixe. Quem sabe me dizer? Nadadeira pélvica. Pélvica? Pélvica, muito bem. Também são duas, tá? É um par, uma de cada lado. Depois a gente tem uma outra que está sozinha aí. Essa não é o par, é individual, é uma só. Depois da barriguinha dele, tem uma próximo à região que ele libera suas fezes. Nadadeira anal. Isso aí, nadadeira anal. Essa é que alguns peixes têm, outros não, tá? Às vezes a gente encontra peixes sem essa nadadeira anal. Tem espécies que não têm. Aí perto dessa nadadeira tem um furinho ali embaixo, que é por onde ele faz o cocôzinho dele. E a última, Nadadeira caudal. caudal, porque é a da cauda, né? Muito bem, também é Aline, uma só. Aline, nesse mesmo buraquinho que ele faz cocô, ele também pode botar o ovinho, os ovos? Isso também, é aí também. Ah, tá. A gente já vai falar nisso já, nos ovinhos deles. Já vai aparecer aí uma parte falando sobre a reprodução. Tá? Então, através dessas nadadeiras, eles conseguem ter a sua locomoção, ter o equilíbrio e também ter uma orientação de espaço, né? Se eles querem ir para o lado direito, se eles querem ir para o lado esquerdo, a nadadeira é que eles vão mexer a nadadeira e vai dar essa direção de orientação de espaço para eles também. Se quer subir, se quer descer, tá? É através das nadadeiras, certo? Então, lembrando, na peitoral, nós temos um par, são duas, uma de cada lado. Na dorsal, a gente tem uma só, que é em cima do dorso, ela é individual. A pélvica, a gente também tem duas, é um par. A anal, uma, e às vezes algumas espécies podem não ter essa, e a caudal, uma também. Certo? Até aqui alguma dúvida? Não. Essa parte é mais fácil, vocês vão gostar desses animais. Bom, aí na 204, lá em cima, na primeira e na segunda frase do primeiro parágrafo, tem a informação da alimentação deles, tá? Então, os peixes, eles têm uma variação, ó. Eu já estou caducando. Sexta-feira, já dando a terceira aula, eu já fico caduca. A alimentação deles, né, é bem variada, tá? Então, eles podem comer de tudo. Eles podem comer peixes menores que eles podem comer algas, eles podem comer tanto a parte de peixes, né, de outros peixes, e algas ao mesmo tempo. Ok, Daniel, sem problemas. Estamos na página 204, coloca lá. Então, eles podem comer só peixes, que são carnívoros, podem comer só vegetais, podem comer os peixes, outros peixes e os vegetais, que são os onívoros, e podem comer também restos, né, de seres em decomposição, que são os seres detritívoros. Então, Tia, qual é a página que você falou? 204. Ah, tá. Pode comer de tudo. O que aparecer ali para eles, caiu na rede é peixe, é igual aquele ditado. Eles comem qualquer coisa, tá?
Aí tem duas fotos, ó, mostrando dois peixes de grupos diferentes, né? Um peixe cartilaginoso, que é o tubarão, e um peixe ósseo, que é a piranha. Esse peixe ósseo aí está representado pela piranha. A piranha é um peixe de água doce, tá? Então, os peixes também podem ser encontrados em ambientes de água doce e ambientes de água salgada. A maioria deles é de ambiente salgado, de água salgada, tá? Quase todos esses que a gente utiliza na nossa alimentação é de água salgada. Os peixes de água doce a gente come também, existem alguns que a gente come, mas eles são um pouco mais caros, então a gente costuma comer mais o de água salgada. É mais fácil o acesso, porque a gente tem muitas praias por aqui, né, na nossa região, tem muitas praias, quase não tem rio, e então a gente se alimenta mais dos peixes de água salgada. Agora, já lá no norte, no nordeste, tem muito rio. Aí eles se alimentam, mais no norte, né? Eles se alimentam mais de peixe de água doce, tá? Ô tia, em cachoeira pode ter piranha? Cachoeira, eu acho que não. Agora, se você for na nascente do rio mesmo, né? Sem ser a cachoeira, porque a cachoeira ela tem a água é muito movimentada, né? As piranhas não gostam de água assim. Tem muito movimento por causa da cachoeira. Então, elas gostam de águas mais tranquilas. Então, se você for na beira, né, na nascente do rio, na entrada do rio, aí sim, mas próximo à cachoeira em si, por causa da queda da água, aí você não encontra, não, por causa da movimentação da água, tá? Ô tia, Oi. tem um filme das piranhas que eu já vi que elas comem parte das pessoas. Isso é verdade mesmo? Elas são tão brabas assim, se Mas junto o cardume e tudo. não a pessoa viva, né? A pessoa viva? É, a pessoa viva, se entrar com um monte de piranha, a piranha vai matar a pessoa? Não. O que acontece? Vamos aproveitar essa sua informação para todos os outros bichos, tá? Vou aproveitar para o tubarão também, não só no caso da piranha. Todos os animais, eles têm como característica ter uma alimentação própria, tá? Só que se essa alimentação dele passa a faltar, que a gente já viu isso na cadeia alimentar, né? Passa a faltar, ele vai buscar o alimento dele de uma outra forma, tá? Então, é igual o tubarão. Ah, o tubarão ele vai comer o ser humano? Não é de costume dele, porque o cardápio preferido dele não é o ser humano, tá? Só que, se faltar o alimento próprio dele, ele vai procurar qualquer coisa. Ele morde a pessoa quando ele se sente ameaçado? Também, por esses dois motivos, ou pela falta do alimento dele, ou porque ele está se sentindo ameaçado, acuado com alguma situação. Do contrário, nenhum animal vai se alimentar, né? Vai procurar o alimento que não é o dele, ou vai atacar. Tia, também porque, tipo, é estranho. Porque na maioria da notícia, o tubarão, ele vai lá, morde a pessoa e sai. Ele não fica mordendo a pessoa, comendo ela toda. Sim, É. sim. A pessoa Ou sempre perde um membro, mais ou menos, às vezes. Ou ele confundiu essa pessoa com algum outro animal, né? E aí, depois que ele mordeu, ele viu que não era. Porque, por exemplo, às vezes, não sei se vocês já repararam, os mergulhadores, eles têm aquela roupa preta, né? Bem coladinha no corpo. E isso, por que eles usam essa roupa? Porque no fundo do mar facilita a natação dele, é igual o peixe, é como se ele fosse um peixe, né? Então, ele fica com aquela roupa para facilitar a natação dele
e ele ter esse formato igual de um peixe mesmo para mergulhar melhor. Aí, o tubarão, ele pode confundir, tá? Com algum outro animal, achar que não é o ser humano, que é um outro animal, e aí ele vai, ou se ele se sentir acuado, quando o mergulhador chega muito perto, e aí ele vai e ataca. Mas não é de costume dele ele ter esse tipo de comportamento. Quando eles atacam os surfistas que vêm, né, que o tubarão está bem na beira, né, está próximo à beira, à arrebentação, quando ele chega a atacar esse surfista, ele não está ali à toa. Ele está ali à procura de alimento. Por quê? Porque aonde ele costuma ficar, provavelmente está escasso de alimento. Aí ele vem vindo para a beira, vem vindo para a beira, vem vindo para a beira e acaba, às vezes, atacando. Tia, mas também, por mais que o surfista nade lá no fundo, surfa, é bem difícil um surfista morrer por causa de tubarão assim também. Não, é difícil, só que ele pode levar uma mordida na perna, né? Porque às vezes a perna fica fora da prancha, quando ele está deitado na prancha, né? Alguns surfistas, a gente já viu relatos na televisão de que às vezes eles sofrem esses sustos assim, né? Mas não é, repito, não é comum, não é do comportamento desses animais, tanto a piranha quanto o tubarão, ter esse tipo de comportamento. Se aconteceu, é porque alguma coisa ali no ambiente deles, tá acontecendo alguma coisa errada. Ou está faltando alimento, ou eles estão se sentindo ameaçados com alguma situação, acuados com alguém, tá? E aí eles vão ter esse tipo de comportamento diferente. Professora, uma tartaruga tá no cardápio de um tubarão? Porque já vi uma postagem que os tubarões muitas das vezes podem morder um surfista confundindo por conta da prancha. Sim, tá sim. Pode comer também. Não é também o cardápio predileto dele, tá? Ele gosta mesmo de peixe. Não é o cardápio predileto. Mas na falta do peixe, ele pode atacar uma tartaruga sim. Tá? É igual a gente, na falta de algum alimento, por exemplo, a gente, sei lá, tá perdido numa floresta, numa selva. A gente vai procurar comer qualquer coisa, né? O que a gente achar ali, mesmo que não faz parte do nosso cardápio, uma semente, alguma coisa, a gente E vai o ter casco, que tia? de qualquer coisa. Quebra com dente. O quê? O casco. Mas José falou que quebra com Não, dente. o casco não. O casco Ô, ele tio. não vai conseguir, né? Ele só vai pegar as partes que ficam fora do casco. Ô tia, eu vi na internet um vídeo que um cara pegou de um crocodilo do lado da casa dele, de um crocodilo não, de um jacaré. Ele pegou a tartaruga e quebrou o casco dela na boca. Então, mas o jacaré. Aham. Mas a mordida é mais forte, eu acho, do Isso jacaré. que eu ia falar. O jacaré, quando a gente chegar nos répteis, vocês vão ver. Ele tem uma mordida que é chamada de mordida rotatória. Ele morde e ele roda. Entendeu? Então, é uma mordida muito potente, tá? Como assim, tia? Ele morde. Tipo, como assim? Ele morde e roda. Se o tubarão morder a perna de um ser humano, ela vai perder uma parte da carne da perna, mas ela não vai ficar. Tipo que ele roda a boca? Ele roda a boca, isso. Ah, tá, entendi agora. O jacaré pegar a perna do ser humano, ele já faz um estrago total, maior do que a do tubarão. O tubarão não consegue fazer o estrago que o jacaré consegue. Caraca, sabia disso não. E a mordida do jacaré corresponde a toneladas, é uma mordida muito forte, tá? Por isso que a gente sempre tem respeito pelo jacaré. A gente tem respeito pelo tubarão também, mas a gente tem mais respeito pelo jacaré, porque ele é um animal bem, bem forte, tá? Tia. Qualquer parte do corpo dele é bem forte, até a cauda dele. Se ele der balançar a cauda, der uma cauda, acertar a gente, ele desequilibra a gente cai e ele ataca a gente.
tá? É um animal bem forte. Tia, até o filhote do jacaré tem uma mordida forte? Depende do tamanho do filhote, né? Se for filhotinho mesmo, assim que nasce, que ele é assim, mais ou menos, desse tamanhinho, aí não. Mas se for um filhote já assim, de pequeno porte, aí também vai doer bastante. Tia, Já eu ouvi dizer que jacaré de água salgada tem uma das mordidas mais potentes do mundo. sim, tem. São toneladas. Eu agora não lembro ao certo a quantidade, mas não é relacionado a quilos, não. São toneladas. É como se a gente sentisse a pressão de algumas toneladas na parte que foi mordida. É muito forte. Tia, realmente existe jacaré de água salgada? Ó, Jacaré de água salgada realmente existe? eles são de ambiente doce, de água doce, né? Uhum. Eles ficam mais em rio, beira de rio, assim. E fica no ambiente terrestre também, tá? Tia, eu vi num documentário que uns pesquisadores falaram que a mordida do tubarão foi feita para rasgar e do jacaré para quebrar, que era. Isso. Foi Mas isso aí. sabe por quê? A do tubarão, nesse tubarão que está mostrando aí a foto, não dá para a gente ver porque essa foto ele está querendo mostrar uma outra coisa com relação à mordida dele, que ele tem a capacidade de trocar de dentes, tá? Os tubarões eles trocam esses dentes constantemente. Mas quando ele está com a dentição toda formadinha, não sei se vocês já perceberam, é um dente para frente, um dente para trás. É tipo que uma dentição dupla. É um monte de dentezinho, um para frente e um para trás. Parece um. Ai, como é que eu vou explicar a vocês? Em alguns muros, às vezes colocam uma cerquinha em cima com um monte de pontinha assim, viradinha. O dente dele é assim. Só que aí, como tá querendo mostrar essa troca de dente, esse tubarão aí tá meio banguela. Tá faltando muito dente aqui, tá? Mas geralmente não é assim, não. É porque o outro tubarão tá com a boca fechada, não dá pra gente ver. Nesse livro não tem. O tubarão tá Eu na vou ver se eu puberdade. acho foto de um com essa dentição assim, para mostrar a vocês. Então, é por conta disso. Aí nisso rasga tudo, tá? Essa mordida dele, aí eu queria ter um exemplo para dar para vocês, mas fica difícil. Igual uma katana samurai. Melhor. Diferente do da piranha, tá vendo? Olha o da piranha, ele é todo alinhado, só tem uma fileirinha de dentes, tá vendo? O do tubarão não é assim. São várias fileirinhas de dentes juntas. Aí é bem Eu já potente, vi já, tia. tá? É bem potente. Bom, outra coisa também muito interessante que tem nos peixes é a bexiga natatória ou vesícula gasosa, tá? Os peixes, eles têm um órgão dentro deles que é como se fosse uma bexiga de aniversário mesmo, por isso que o nome também pode ser chamado de bexiga natatória. Toda vez que o peixe ele quer flutuar na água sem bater as suas nadadeiras, ele enche essa bexiga natatória de ar. Então, É ó, como se ele fosse fazer xixi, tia. Pera aí, o Gerrara não tá certo. Não tô não. entendendo. É como se fosse uma bexiga cheia, tudo bem, uma bexiga cheia de xixi, mais ou menos assim. Só que ela se enche de ar, ela não se enche de líquido nenhum, tá? Ela se enche de ar, igual tá aí na figura 1, ó, na primeira figura. Aí ele fica paradinho lá na água, sem a necessidade de bater a nadadeira dele, porque a bexiga natatória dele tá cheia. À medida que isso vai esvaziando, ele vai, ó, descendo, tá? Ele enche com ar que ele respira, com ar. Aí ele vai descendo.
Para ele subir novamente, ou ele enche novamente essa bexiga natatória, ou então ele bate as nadadeiras, né? Para poder. Tá bom, Júlia, não tem problema não. Aí ele bate as nadadeiras para poder se manter na superfície da água, tá? Agora, isso acontece bastante quando eles querem economizar, né, energia. Ô, tia, como que o baiacu se enche? Oi? Como que o baiacu... Respirando. É pela respiração deles, é pelo ar. Eles enchem de ar. É um órgão específico que eles se enchem de ar toda vez que eles querem economizar a energia do corpo deles. Porque para bater a nadadeira, gasta energia, né? Eles têm que ter energia para poder conseguir bater a nadadeira. Aí, quando eles precisam economizar essa energia, quando eles querem descansar um pouquinho, eles enchem essa vesícula gasosa. Por isso que o Eu nome é pensei que vesícula eles usavam gasosa. isso pra se defender, tia. Não. Verdade. Para se defender, é só o caso lá do baiacu, que ele se infla. Aí é diferente. Aqui ele não está se inflando, o peixe não está inchando. O que está inflando é só a bexiga natatória. É que você entrou um pouquinho depois na aula, aí você perdeu essa parte, ó. Quando acontece isso aqui, que é no baiacu, aí sim, isso aqui é para defesa. Ele se infla, né, para se defender. Ele aumenta o volume do corpo dele para ninguém conseguir comer ele. Além dos espinhos também que protege. Mas lá na bexiga natatória, não. Tem Ela veneno se- também, né, tia? Mas ela não aumenta o volume do corpo do peixe. O peixe continua magrinho do jeito que ele costuma ser. As espinhas dele tem veneno, tia? Do baiacu, É. não. O veneno dele está dentro dele. Ele tem uma bolsa de toxina dentro dele. Quando o predador, né, come, aí ele fica intoxicado com essa toxina que ele tem, que é uma bolsinha dentro dele. Aí ele morre e ainda mata o outro. Exatamente. Morre, mas ele se Vingança. Tonks. mata o outro. É vingança. Bicho. Vingativo, hein? O baiacu é vingativo. É mais ou menos uma defesa, né? Uma estratégia de defesa. Ele não pediu para ninguém comer ele, mas se comer, ainda vai se sentir assim, não muito confortável, porque vai engolir uma bola de espinho e ainda vai ter a toxina para se ferrar de novo. Né? É meio Tia, complicado. mas o peixe pode morrer assim? Quem pode morrer? Quando o peixe come o baiacu, o veneno do baiacu pode matar o bicho que comeu ele? Sim, pode. Sim, essa é a finalidade do veneno. Pode sim. É aquele verdadeiro ditado: se eu morrer, eu te mato. Que ninguém acredita. Bom, aí na 205 mostra as brânquias, que eu tinha falado para vocês, né? Que os peixes, eles conseguem respirar debaixo d'água por causa desse órgão, né? E aí, quando a gente compra um peixe, geralmente a gente levanta aquela partezinha da cabeça do peixe, que é a guelra, né? Para poder ver a coloração das brânquias. Se elas estiverem bem vermelhinhas, é porque o peixe ele está bem fresco, tá? Ele foi retirado do mar em poucas horas, então fica bem vermelhinho. Então a gente tem essa característica de quando compra o peixe, sempre levanta a guelra dele, né, o opérculo dele, para verificar a coloração das brânquias. Então elas têm uma coloração igual tá aí na foto, ó, bem vermelhinha, tá? É através desse órgão que os peixes conseguem respirar. Só que nós temos algumas exceções, né? Que são os peixes pulmonados. Esses sim, eles têm pulmões em vez de brânquias, igual está esse aí debaixo da foto, ó, a piramboia. A piramboia, se a gente tirar ela da água, ela consegue ficar
num ambiente sem água por um tempo, porque ela possui pulmão em vez da estrutura das brânquias. Tia, Então, ela então se ela consegue. tem pulmão, por que que ela consegue ficar por um tempo? Oi? Não é uma cobra, não, Renan. Não, É um, tia. é Se um ela tem peixe. pulmão, por que que você disse que ela consegue ficar pouco tempo fora da água? Não, ela consegue ficar pouco tempo, não. Ela consegue ficar um tempo fora da água, Ah, tá. Mas tá? se ela ficar muito tempo, ela morre? Não, aí como ela é um animal de ambiente aquático, aí ela retorna para o ambiente aquático dela, que ela prefere o ambiente aquático, mas ela consegue ficar um tempo no ambiente terrestre porque ela tem essa parte pulmonar igual a nossa, tá? Parece uma cobra, né? Mas não é, não. É meio parecido igual o peixe-espada. O peixe-espada, ele não é bem compridinho assim Eu ia também? falar que parecia uma Ah, enguia. Também, parece uma enguia também, mas não é cobra, É não. peixe-espada? Eu achava que era tubarão-espada, assim. Não, é peixe-espada. Tubarão não. Tubarão a gente tem tubarão-martelo, tubarão-lixa, tubarão branco, tubarão-limão, tem várias espécies. Limão. Uns são menores, outros são maiores. tem um maco lá, que é um todo verde, grandão. Isso, tem vários. Ô tia, só uma pergunta. Eu tava vendo na internet que a cobra mordeu o cara estando decapitada. Isso é real, né, tia? Você viu isso? Como isso? Aham. E eu pesquisei na internet e é verdade. É porque a cobra, ela não morre assim direto. Ela ainda funciona o sistema nervoso dela. Então deve ser como as aves também. As aves também têm essa característica. Por exemplo, se você tentar matar uma galinha, né, abater uma galinha, para você matar a galinha, você tira o pescoço dela, certo? Só que ela fica se Aí, mexendo. o que que acontece? O sistema nervoso dela também é assim, funciona por um tempo. Aí ela começa a correr no quintal sem a cabeça. Caraca! Caraca, tia. Que isso, mano. Caraca, Aí dá... Quem cria galinha em casa, né, sabe disso. A minha avó, ela contava essa história, que na casa da minha avó tinha galinha, né? Ela criava galinha. Antigamente era muito comum isso. Aí, conclusão, ela tinha pavor de matar a galinha. Aí era o meu avô que matava as galinhas. Por quê? Porque uma vez ela viu meu avô matando a galinha e a galinha correu o quintal inteiro sem a cabeça. Aí ela nunca mais viu o meu avô matando a galinha, porque depois dessa cena ela não quis mais ver. Então, algumas aves têm essa característica também. O, o sangue, Caraca, né, na tia. verdade, ainda fica circulando pelo corpo, que é o caso da gente também. Por exemplo, uma pessoa leva um tiro no coração, às vezes, e ainda consegue correr ainda não sei quantos metros. Por quê? Porque o sangue ainda está circulando ali pelas partes do corpo. Então, ele ainda consegue realizar alguns movimentos. Então, por isso que da cobra deve ser mais ou menos igual acontece com a gente e igual acontece com a galinha. A galinha também, mesmo sem a cabeça, ela corre assim, sem direção, né? Porque não tem a cabeça para ver as coisas, ela corre igual uma doida, sem direção nenhuma, mas ela consegue correr sem a cabeça, tá? É mais ou menos assim que acontece. Bom, para a gente terminar, porque eu ainda tenho outra aula na outra turma, mais duas coisas importantes, está lá na página 206. A gente tem, ó, o corpinho dos peixes, ele tem uma linhazinha no corpo deles, que é chamada de linha lateral, tá? Essa linha lateral, ela é importante estar no corpo do peixe porque ela percebe movimentações na água. Então, por isso que quando a gente vai na praia e chega às vezes na beirinha e tem um monte de peixinho ali na beirinha, eles saem correndo. Por quê? A gente tocou, né, com os nossos pés na água,
a água emitiu algumas ondas, essa ondinha bateu nessa linha lateral desse peixe, ele percebeu que tem alguém ali, e aí ele vai, ó, se manda. A gente não consegue mais ver o peixinho ali na beirinha, tá? É por conta dessa linha lateral. É como se fosse um sensor, né, de movimento. Alguém encostou alguma coisa na água, ou quando você entra na água, emite essas ondinhas na água, querendo ou não, mesmo a gente indo devagarinho, a gente vai emitir uma onda, né? Porque nosso pé está dentro da água, e aí eles sentem essa percepção por essa linha lateral, e aí saem correndo. É um sistema de defesa também, tá? E aí vocês perguntaram sobre a reprodução deles, né, dos peixes, que é através de ovinhos, que eles colocam ovos. Realmente é, tá? A gente tem aí, ó, algumas situações, o tubarão, né, tubarão branco, na cópula, ó. Aqui a gente tem um outro tubarão. Temos aí algumas larvazinhas de peixe, que é chamado de alevinos, quando o peixinho está assim ainda, em estágio larval. Temos aí um cavalo marinho, tá? Que é uma exceção também, porque é o macho que carrega os filhotinhos, ó, os ovos dos filhotinhos, a barriguinha dele tá toda para frente, ó, chega a estar pesado, tadinho, que é a única espécie em que o macho é que carrega os ovinhos. De todos os animais, sempre são as fêmeas que carregam os filhotes. No cavalo marinho, ele é a única exceção, em que o macho é que carrega os filhotinhos, tá? E também tem uma outra espécie aí de peixe, ó, que está carregando os filhotinhos na boca, ó. A mãe está carregando os filhotinhos na boca, para proteger eles também, tá? Aí, com relação a esses ovos, a gente tem três tipos diferentes, né, nos cartilaginosos. Eles podem ser ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Qual é essa diferença? O ovíparos, eles colocam os ovinhos na água, tá? No ambiente. Os ovovivíparos, os ovos ficam dentro do corpo do peixe. Eles não liberam. E os vivíparos são aqueles animais que se desenvolvem dentro do corpo da mãe. Aí não é o ovinho, não. O peixe, ele se desenvolve dentro do corpo da mãe. Então, tem essas três formas de reprodução. Ovíparo, quando coloca o ovinho na água, que a maioria deles é dessa forma. Tia, você vai fazer a chamada? Vou. Ovovivíparo, que é quando o ovo está dentro do corpo da mãe. E os vivíparos, quando o peixinho fica dentro do corpo da mãe. Aí não é ovo. Tia, Certo? Oi, pode falar. achei um vídeo aqui na internet da cobra mordendo ela mesma sem cabeça. Eu vou procurar isso. Aqui, ó. Eu mandei aí, ó, no chat, tá. se quiser ver Tá. depois. Tá bom. Olha só, enquanto eu faço a chamada, vamos copiando o dever de casa aí. Vou colocar no chat, ó. Página 207 e 208. Anotem aí em algum lugar aí para vocês fazerem para a semana que vem. Deixa eu só conferir aí vocês. Ana Bárbara, Presente. Ana Clara, Aqui. Arthur, Presente. Breno, Não tá. Caroline, Presente. Daniel tá aí, Presente. Diana, Aqui, tia. ok. Ellen não, né? Gabriel Cabral, Tá aí. Aqui. Gabriel Maurício não, né? Não. Nunca esteve presente.
mas se disseram que ele ia aparecer, estou esperando. Gabriel Ribeiro. Estou aqui. Tchau, tia. Bom final de semana pra você. Pra Tchau vocês. para vocês também. Gabriel Soares. Pra você também, Presente. mano. Pra você também. Júlia estava passando mal, né? Uhum. Vá. João Gabriel.